Boa noite, amados. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite. Que o amor de Jesus encontre em você, fale profundamente ao seu coração. Quero convidar você para esse momento de adoração e invocação ao Senhor. Que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós faremos a leitura dos versos de 28 a 30. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos de 28 a 30. E nós vamos ler aquela mensagem que fala sobre a unicidade do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que tudo tem no seu controle absoluto, que nada refoge ao seu cuidado. Diz assim a mensagem da palavra do Senhor, Marcos 12, versos de 28 a 30. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E é uma repetição da lei mosaica. Deuteronômio 6,4 vai dizer exatamente isso ao nosso coração. Eu quero convidar você que baixe sua cabeça, fale ao Senhor nosso Deus, esse Deus que tudo tem no seu controle, o Deus de Israel, que é o mesmo ontem, hoje e sempre será, aquele que está presente em nossa vida também. Quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor nesse momento. Vamos falar com Deus, uma oração de contrição e arrependimento. Quero convidar para essa oração a missionária Liliane, que nos eleve a Deus numa oração de confissão e arrependimento audível. Vamos falar com Deus, temos errado o alvo, e o nosso coração inclinado ao pecado, inclinado às coisas mundanas, às coisas profanas, tem sempre nos tentado distanciar do Senhor. E que essa mensagem de unicidade de Deus fique gravada no seu coração. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua casa nessa noite. Nós não somos dignos, Deus, da tua presença. E é por isso que nos achegamos a ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e nos deu livre acesso ao Pai. Nós te somos gratos pela morte e pela ressurreição de Jesus. Amém. Pela segurança da presença do Senhor no presente e pela certeza, Deus, da eternidade com o Senhor no futuro. Amém. Nós te somos gratos porque nas tribulações o Senhor tem sido nosso amparo. O Senhor tem nos ensinado através daquilo que temos vivido, sofrido. O Senhor tem moldado o nosso caráter e tem nos transformado para nos parecer com Cristo. Nós te somos gratos por isso. Nesse momento, Deus, nós queremos adorar ao Senhor em culto, junto com irmãos, adorar ao Senhor através da leitura da tua palavra, da meditação nela, através de música, de louvores, de cânticos, ó Deus, entoados ao Senhor. E tudo isso nós fazemos porque reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa vida e que não somos nada se não for o Senhor conosco. Nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos adorar o Senhor, que precisamos estar na tua presença, porque quando aqui estamos, somos edificados e abençoados por ti. Que cada um de nós, Deus, reconhecendo essa tua grandeza, possa também olhar para aquelas coisas que temos praticado e que tem desagradado a ti. São palavras, ó Deus, são ações,
São pensamentos, ó Deus, também, coisas que temos falado muitas vezes, que tem desagradado o teu Santo Espírito que em nós habita. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Nos ajuda, Deus, a lutar pela vida em santidade, porque sabemos que a salvação, esta o Senhor já nos deu pela tua graça. Mas a santidade, Deus, a santificação, nós precisamos também lutar por ela, ó Deus, unidos ao teu Espírito que em nós habita e nos fortalece para isso. Amém. Mas nós precisamos aprender a dizer não, ó Deus, não ao pecado, não às tentações, e precisamos, ó Deus, lutar por viver tão somente aquilo que o Senhor deseja. Nos ajuda para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que as nossas ações falem mais do que palavras, ó Deus, transmitindo o Evangelho de salvação. Amém. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 A você, visitante, querido visitante, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Sinta-se abraçado pela nossa igreja. É um prazer tê-lo aqui conosco. E falando em visitante, falando em adoração, nesse momento nós continuaremos a louvar ao nosso Deus, esse único Deus que a Bíblia fala, o Deus único, trino, que é o nosso sustentador e ajudador. Quero convidar você, igreja, você que está na sua casa, que tem acompanhado o culto na rede social, que fique em pé e que juntos nós louvemos ao Senhor maravilhoso com cânticos de adoração. Que Jesus abençoe a sua vida poderosamente.
Thank
alegria podemos estar na casa do Senhor mais um domingo, né, amados? Eu quero saudá-los com a graça e paz do Senhor Jesus. Você que nos visita, né? Temos o Cleberson, segunda vez, né, Cleberson? Jesus abençoe, viu? Alegria tê-lo aqui. Temos ali também a irmã do nosso irmão Francisco. Jesus abençoe. Qual é o nome mesmo? Silvaneide. Jesus abençoe, viu? Uma alegria tê-la aqui também conosco, né? O restante já tem caminhado já um tempinho conosco. Até a mãe do Francisco já veio algumas vezes também. Jesus abençoe a senhora também, viu? Uma alegria tê-los aqui. E que a palavra de Deus possa trazer alento ao seu coração, à sua mente também nessa noite. Você que nos acompanha pela internet, que a bondade do Senhor também esteja no seu coração, te abençoando, te ajudando nesse contexto. Mesmo estando em casa ou qualquer outro lugar diferente, mas tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que Jesus o abençoe e o fortaleça. Meus amados, quero convidá-los para abrirem suas Bíblias, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Farei a leitura até o verso 21. Peço que você acompanhe a leitura desse texto. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você, e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Oremos, meus amados. Pai de amor, eu quero ser-lhe grato, Deus, pela oportunidade que temos, mais uma vez, de estar na tua casa, Senhor Deus, para adorarmos o teu nome, para termos comunhão com os nossos irmãos, ó Pai, mas também para sermos edificados à luz da tua palavra. Que o Senhor possa falar a cada coração através do teu Santo Espírito, ó Deus, que a tua palavra pregada nessa noite possa trazer alento, consolo, conforto, salvação no meio do teu povo. Deus abençoe cada vida
presente nessa igreja nessa noite, mas também cada um que vai ouvir essa palavra pela internet. Que a mão do Senhor esteja presente, cuidando, abençoando e dirigindo esses corações, ó Pai, à tua vontade. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje vamos dar início a uma nova série de sermões. Estou chamando os 10 mandamentos, o caminho de bênção para os discípulos de Jesus. Os 10 mandamentos, um caminho de bênção para os discípulos de Jesus. E talvez você esteja se perguntando, né, por que uma série de sermões sobre os 10 mandamentos? Não seria talvez isso um contexto muito legalista, uma visão muito legalista? Falar de lei? Talvez isso não vá gerar um certo desconforto no coração da igreja, do povo de Deus. Um tempo já que estamos vivendo tanta dificuldade, né? Tanta luta. Por que falar de uma coisa que não chama a obediência, que é a lei de Deus? Será que não deveríamos focar numa série de mensagens que fosse mais alegre, talvez, que expressasse mais bênçãos, um caminho de amor, mensagens que tivessem mais um agrado maior no nosso coração? Será que não deveríamos pensar isso? Meus amados, de fato, o objetivo dessa mensagem, dessa série de mensagens, em Êxodo 20, a partir de Êxodo 20, é claro, tratando da lei de Deus, dos 10 mandamentos, o propósito nosso é olhar para esse texto como de fato um caminho de bênção para a nossa vida como discípulos de Jesus. Porque desde o início do ano, né, estamos trabalhando essa ideia de discipulado na nossa vida. E já tivemos uma série de sermões falando do discípulo, do que é ser discípulo, das características do discípulo. Mas aqui vamos continuar agora através desse texto, né, dos 10 mandamentos, pensar a vida do discípulo, sim. Mas olhando para os 10 mandamentos como um caminho de bênção para nós. Como um caminho para a gente viver o melhor de Deus nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Talvez falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos possa gerar sim um desconforto. Em algum momento isso pode acontecer. Pode mexer com o nosso coração, sem dúvida nenhuma. Esse é o propósito, que a palavra de Deus mexa com o nosso coração. De fato, mas mexer com o coração, trazer um certo desconforto em alguns momentos, amados, não é algo ruim, pelo contrário, né? Ele traz para a gente reflexão, pensamento e até mesmo desejo de mudança. Mas também essa palavra de Deus não deixa de ser uma boa nova de libertação para a nossa vida, para o nosso coração. Por isso é importante, amados, que a gente olhe para essa mensagem dos 10 mandamentos no dia de hoje, não enxergando isso, não visualizando isso como algo pesado e ruim, mas como algo que é bom para nós. Bom para a nossa vida, para a nossa jornada. E algo importante da gente entender é que nós sofremos no nosso dia a dia, na nossa vida, a influência do pecado, a influência de um mundo caído, a influência de uma mentalidade corrupta, caída deste mundo, que afeta o nosso dia a dia, o nosso coração, os nossos desejos, o nosso comportamento e as nossas relações. Por isso, amados, precisamos olhar para isso sim. Olha, os 10 mandamentos, uma mensagem tão antiga, mas que tem valor para nós hoje, para o nosso caminhar como povo de Deus, como discípulos de Jesus no nosso dia a dia. E esse caminho é um caminho, sem dúvida nenhuma, de bênção para nós. Há uma frase de Martinho Lutero que diz assim: olha, o pecado original está em nós como a barba. Barbeamos-nos hoje, passamos apresentáveis e nosso rosto fica limpo. Amanhã nossa barba cresce de novo. E ela não para de crescer enquanto permanecermos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extirpado de nós. Ele brotará em nós enquanto nós
vivemos. Isso é importante para nós. Porque o pecado, essa raiz do pecado, essa natureza pecaminosa, ela está presente, amados. Essa inclinação pecaminosa, ela está presente na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Por isso, quando a gente pensa em estudar os mandamentos, a lei de Deus, nós precisamos pensar que a lei ensina para a gente o que é e o que não é pecado. O que agrada e não agrada a Deus. O que é bom para a nossa vida e o que não é. Quando a gente olha para a lei de Deus, é isso que precisa estar presente na nossa vida e no nosso coração, meus amados. Então, portanto, não deixemos de olhar para os 10 mandamentos como algo essencial para a nossa vida hoje. E hoje eu queria, de forma especial, pensar com vocês algumas razões pelas quais estudar os 10 mandamentos. Pensar alguns motivos importantes que as Escrituras trazem para a gente refletir sobre isso. Então, hoje, propriamente dito, eu não vou focar diretamente nesse versículo, nesse texto. Certo? Ele é básico da nossa série de sermões, mas eu vou pular de um texto para o outro para que a gente compreenda algumas coisas importantes para nós. Algumas razões pelas quais a gente deve estudar isso e deve desejar viver a partir dos mandamentos de Deus na nossa vida e no nosso caminhar. E a primeira razão, meus amados, que eu queria pensar com os irmãos nessa noite, é que a gente deve estudar os 10 mandamentos, e não só estudá-lo, mas também obedecê-lo, praticarmos na nossa própria vida, para que não sejamos ignorantes, mas sábios. A palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 4, se você quiser pode caminhar comigo aí. Deuteronômio 4, verso 6, diz assim a palavra de Deus: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha só como é interessante isso. Porque estudar a lei de Deus, o contexto da lei do Senhor, né, que o Deuteronômio dizendo, é que se guardarem a lei, se praticarem a lei, se o povo vivesse a lei, Moisés dizendo assim, olha, os outros povos olhariam para eles e diriam: esse grande povo é um povo sábio, é um povo inteligente, é um povo que sabe das coisas, que compreende as coisas, que entende o caminho bom para a vida e vive a partir desse caminho cada dia da sua vida. Olha só, mas nós não podemos ser ignorantes. E sabe como é interessante isso? Pensando na história da igreja, na vida da igreja, durante muito tempo, os 10 mandamentos era algo que era, vamos falar assim, ensinado, cobrado, até mesmo daqueles que queriam professar sua fé, aqueles que diziam andar com Jesus, amar Jesus, tinham que saber os 10 mandamentos. Era uma coisa comum na história da igreja, no povo da igreja, porque era um padrão de vida, de conduta, de caminhada que era importante. Mas sabe o que acontece hoje? Se a gente perguntar assim, tem os 10 mandamentos. Tem alguns que vão falar 2, 3, aqueles talvez mais ousados, meia dúzia. Mas muita gente hoje é ignorante em relação a esse ensino da lei. E tem algo interessante pensar nisso, né? Muitas vezes essa ignorância é porque, de fato, o nosso coração pecaminoso é um coração que, de fato, fala assim: olha, eu não quero viver debaixo de uma lei. Eu não quero viver debaixo de um mandamento. Eu não quero viver debaixo de uma instrução que norteie minha vida, que aprisione a minha vida. Eu não quero isso. E muitas vezes acaba o quê? Que não se apega a essas questões da palavra de Deus, do ensino de Deus para a vida. Mas, amados, olha só. A palavra de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus para a vida e para o coração da igreja, do povo de Deus, é algo maravilhoso que traz sabedoria para nós. Sabedoria para a gente viver. Sabedoria para a gente escolher as coisas. Sabedoria para a gente se relacionar com as pessoas. Sabedoria para que a gente revele ao mundo um caminho que é abençoador. Por isso que nós precisamos estudar sobre isso, olhar para a lei de Deus
e olhar para a lei de Deus com seriedade. E ao mesmo tempo olhar para a lei de Deus com humildade no coração, com quebrantamento, para entender que a lei de Deus, o ensino do Senhor para a nossa vida, traz algo abençoador para o nosso caminhar, e a gente necessita disso, precisa disso, para que a gente viva as bênçãos de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Não sejamos ignorantes, amados. Talvez você aí seja ignorante em relação à lei de Deus. E quando eu falo ignorante, não é no sentido de ofensa aqui não, tá, amado? Ignorante no sentido de não saber, de não conhecer, de não se envolver. E se você não vive a partir da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, do ensino de Deus, para a sua caminhada, você vai viver, eu sempre digo isso, sempre cito Jeremias 17, 9, né? Um versículo que caminha comigo, e vocês vão ouvir muito isso, porque fala lá, né? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A realidade do coração, amados, da humanidade é um coração tendencioso à corrupção, inclinado à corrupção, um coração tendencioso aos prazeres da carne, à idolatria e tudo mais que afasta de Deus. Essa é a realidade do coração. Por isso que a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus para nós, direciona e abençoa a nossa vida. Então não sejamos ignorantes, amados. Não sejamos tolos, insensatos na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve lá em Efésios, ele já diz isso, né? Que nós vivemos dias maus, e ele diz lá em Efésios 5 que o povo de Deus, né, o cristão, a igreja, não deve ser insensato, mas sábio, procurando viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus traz sabedoria. O provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Voltar-se para Deus e para a sua lei, para os seus mandamentos, revela sabedoria no nosso coração, na nossa vida, amado. E aí eu faço uma pergunta, né? Você gosta de ser tolo? Gosta de ser insensato? Gosta de ser ignorante em relação às coisas de Deus e ao ensino de Deus? Em relação ao caminho de Deus? Tenho certeza que não. Um crente genuíno não pode se contentar com a ignorância, com a insensatez. Um crente de verdade, ele não pode deixar seu coração dominar a sua vida e dirigir o seu caminho. Ele precisa que a palavra de Deus, o caminho de Deus, os mandamentos de Deus o ensinem, o dirija, revele o caminho de Deus, a bênção de Deus para ele. Essa é a nossa vida como discípulo de Jesus. Então, por que estudar os 10 mandamentos? Porque é um caminho de bênção, sim. Traz sabedoria para a gente. Sabedoria para o nosso caminhar, para o nosso viver em sociedade, viver na igreja, viver em família. Traz sabedoria para a gente viver cada esfera, amados, da nossa vida. Então, estudar a lei de Deus é bênção, sem dúvida nenhuma. Mas uma segunda razão, amados, que eu queria pensar com os irmãos, do porquê estudarmos e obedecermos os 10 mandamentos, é porque os 10 mandamentos apresentam um padrão ético central das Escrituras. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento trazem esse padrão para o nosso viver. Existem aqueles que gostam de separar, né? A era da lei da era da graça, como se o Antigo Testamento fosse lei e o Novo Testamento fosse graça. Sempre comentamos isso aqui. Mas a graça de Deus, amados, existe desde a queda, ela se manifesta claramente na nossa vida, lá no Éden já. Então todo o Antigo Testamento, com a lei que veio, também estava debaixo da graça de Deus. Essa é a realidade. E o padrão ético, o padrão de vida do povo de Deus, o padrão que o Senhor ensinou ao povo de Deus, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, é um padrão que reflete essa lei, esses mandamentos para a vida. Êxodo 20, amados, ele marca
essa história do povo de Deus, a nação de Israel, de uma forma tão profunda, tão grande, porque Deus estabelece com o povo ali um caminho para eles serem bênçãos na vida uns dos outros, e um caminho para eles viverem bem com o próprio relacionamento com Deus. Um povo que Deus tira do Egito, que Deus liberta, Deus salva, Deus vai lá agora e dá um caminho para eles, vivam a partir disso. Que isso vai ser bênção para vocês, para o caminhar de vocês, para o andar de vocês. Não é logo que a gente vê aí nesse padrão, né, na formação da nação de Israel, né, os 10 mandamentos ocupam um lugar central ali na vida deles. Porque era a base para o caminhar daquele povo. Deus falou, viva a partir disso. Esse é um caminho bom para vocês. Vivam a partir disso. Esse é um caminho de comportamento, de vida, de ética para vocês. Vivam a partir disso. E quando a gente vai para o Novo Testamento, amado, não é diferente. Abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Um texto bem conhecido, lá no verso 17, a história do jovem rico. Marcos 10, 17 diz assim, olha só. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha só, quando aquele jovem veio indagar Jesus sobre a eternidade, sobre a vida eterna, Jesus fala com ele exatamente desse padrão ético do Antigo Testamento, da lei de Deus. Você tem observado isso aí? Olha, não mate, não furte, não roube, não adultere. Você está percebendo isso na sua vida? E a resposta daquele rapaz é, olha, eu percebo isso desde do início da minha vida, desde a minha juventude ali. Desde quando eu era mais novinho. Eu observo todas essas coisas. Mas olha só, Jesus não perguntou para ele, não tratou com ele diretamente no primeiro momento da cobiça. Mas quando Jesus vai e fala para ele assim, olha, então é o seguinte, vai lá, vende tudo agora. Dá para os pobres. Jesus estava trabalhando o que com ele, amados? Essa lei, esse caminho de Deus. Para a vida, esse padrão ético. Que conduziu o povo de Deus no Antigo Testamento, olha só, o jeito de viver da nação de Israel tinha que ser um jeito fundamentado nos 10 mandamentos ali. Que era a base, né? A partir dos 10 mandamentos, a lei ela toma uma proporção grande, mas a base estava ali, os 10 mandamentos. E quando vai para o Novo Testamento, Jesus traz esse mesmo padrão ético de vida, porque é o que ele questiona aquele jovem. Tamanho valor disso. Quando a gente vai para Romanos, o apóstolo Paulo, amado, Romanos capítulo 13, lá no verso 8, diz assim, olha, não fiquem devendo, quando Paulo está falando do cristão vivendo em obediência, ele diz assim, olha, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Olha só, pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Percebe, amados? Olha só o padrão ético da vida cristã, o padrão de comportamento, o padrão de dia a dia, de obediência do povo de Deus, da igreja do Senhor, ali também. O apóstolo Paulo já dizendo, é um padrão que segue essa linha dos 10 mandamentos. E essa é a questão do coração. Às vezes a gente trata isso com tamanha dureza, eu não quero isso para mim, eu não quero esse negócio de lei, eu quero viver no amorzinho de Deus.
tudo bonitinho, eu quero viver de um jeito que eu me sinta agradável, que eu me sinta bem na igreja como cristão, eu quero viver de um jeito que eu seja confortável com o meu coração o tempo todo, mas olha só, amados, o padrão de vida do cristão é esse padrão baseado nos 10 mandamentos, padrão ético. E como eu disse, talvez não seja tão confortável em alguns momentos, e vai mexer com o nosso coração por conta dos nossos pecados, mas é uma realidade que precisa ser trabalhada por nós, porque é uma realidade das Escrituras, da nação de Israel e também dos cristãos da igreja do Senhor. Quando ele escreve a 1 Timóteo, sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 8, olha só, ao 10, Paulo diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, e para tudo que se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Olha só, Paulo ensinando Timóteo, escrevendo a Timóteo, Paulo traz essa lei como parte da vida do povo de Deus, como parte do caminhar do povo de Deus, aqui já no Novo Testamento também. A ideia de olhar para isso, amados, é uma ideia de que, olha só, está nas Escrituras, como um padrão de vida ético, como um jeito de ser, um estilo de ser do povo de Deus, Antigo e Novo Testamento. Porque eu e você hoje, essa altura do campeonato, a gente quer achar que a gente possa estar vivendo longe desse padrão. As leis do Pentateuco, amados, olha só, eram cerca de 613 leis na tradição judaica. 613 leis. E aí a gente vê o que os 10 mandamentos resumem isso. E Jesus no Novo Testamento, quando ele traz os 2 grandes mandamentos, ele resume um pouco mais isso. Em 2 mandamentos, né? Jesus facilita um pouco essa ideia, talvez, de a gente guardar, ama a Deus, ama o meu próximo, né? Mas não quer dizer que Jesus estava diminuindo isso. Pelo contrário, porque quando Jesus expõe a lei de Deus, você vai perceber, nós percebemos nos evangelhos, que a lei se torna muito mais profunda, né? Vamos dar um exemplo claro aqui. Quando falava do adultério no Antigo Testamento, simplesmente, olha, o adultério era focado no ato de deitar na mente das pessoas. Me deitei com outro, e Jesus vem e fala, se você olhar com desejo impuro, já é adultério. Ou seja, Jesus, apesar de resumir os mandamentos em 2, ele não diminui a lei e a necessidade dela para o coração da igreja, do povo de Deus. E ele mesmo diz, né, em Mateus 5,17, ali no texto das bem-aventuranças, começamos a estudar hoje na EBD esse tema também. Se eu não vim, né, para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus não veio aqui para falar assim, ó, joga a lei fora. Jesus, pelo contrário, ele viveu a lei a cada dia na sua vida, no seu ministério. Ele foi modelo, ele foi exemplo para a minha vida e para a sua vida. Percebe isso, meus amados? E é doido esse caminho, e a gente precisa ter um coração muito humilde, muito inclinado, meus amados, porque a lei sempre, às vezes, soa para nós como algo pesado, como um fardo, como algo ruim, se a gente não tiver com o coração e mente no lugar certo. A gente vai sempre se ver como legalista, porque existem muitas igrejas legalistas, impondo legalismo, mas na verdade a lei não tem essa ideia de legalismo, de uma vida oprimida, pelo contrário, de uma vida que se liberta, porque a lei é boa. A terceira razão para a gente estudar os 10 mandamentos, refletir sobre isso, amados, é porque a lei de Deus é boa. Quando a gente olha para o Salmo 1,
A gente vê logo de cara ali, né? A palavra de Deus diz assim, né? Que não deve se sentar no conselho, né, dos ímpios. Que o povo de Deus não deveria estar ali dando ouvido aos ímpios, aos pecadores, aos escarnecedores, mas ele fala no verso 2 assim, olha, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, o salmista revela o seguinte, uma coisa que para o mundo parece absurda, porque o mundo fala, viver debaixo da lei é ruim. Mas o salmista diz assim, olha só, a lei é boa demais, eu tenho prazer nela, eu me alegro nela, ela é algo maravilhoso para a minha vida. C.S. Lewis, um escritor famoso aí também, diz assim, olha, as boas novas da lei são como as boas novas de chegar à terra firme, depois que um atalho deu errado, atravessando lama, estrume e um pântano. Depois de passar toda aquela sujeira pegajosa e fedorenta, você está aliviado de finalmente chegar a algo sólido, algo em que pode confiar e com o qual pode contar. Eu achei fantástica essa frase de C.S. Lewis, eu achei tremenda, porque essa ideia mesmo, olha só, ele apresenta essa ideia da lei de Deus, como se o seguinte, você estava num caminho sujo, fedorento, um caminho que estava amargando a sua vida, sujando a sua vida, e a lei de Deus, ela chega e fala, olha, isso é ruim, isso está errado, isso aí, olha só, vai te causar destruição. E aí a lei de Deus se apresenta para o coração do homem, não como algo pesado e duro e complicado e difícil, mas como algo de fato que é bom para a vida, que é bom para o coração, que é libertador. Libertador. Nós não podemos viver a lei de Deus, amado, o caminho de Deus com os seus mandamentos para nós, como algo assim, olha, prisiona a gente. Pelo contrário, ela liberta a gente. Ela mostra o caminho que Deus quer para a nossa vida. Ela mostra um caminho que contrapõe-se ao nosso pecado, aos nossos desejos, às nossas vontades. Ela revela um caminho que se contrapõe à perdição, à destruição da nossa vida. A lei é boa. Romanos 7,12 fala isso, a lei é boa. Por isso que nós devemos estudar. Por isso que nós devemos nos assentar na palavra de Deus, olhar para os mandamentos de Deus e falar assim, olha, como isso é bom. O Salmo 19 também traz uma coisa interessante para nós, quando ele fala assim, olha, a lei do Senhor, ela é perfeita, e ela restaura a alma. Ela traz sabedoria aos simples. A lei do Senhor é maravilhosa para nós, amados. Ela é boa, a gente não pode olhar para ela como algo pesado, como um fardo, como algo ruim, mas olhar para ela como algo que de fato é libertador para o nosso coração, é bênção para a nossa vida, é bênção para o caminho da igreja, do povo de Deus, é bênção para cada discípulo de Jesus, é bênção para o nosso caminhar no mundo. Essa é a realidade. Mas uma quarta razão, amados, para pensarmos na lei, estudarmos a lei de Deus, o mandamento de Deus, é a gente entender quem nós somos e quem Deus é. Êxodo 19, verso 6, fala que nós somos reino de sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9, preguei algumas semanas atrás, fala que a gente é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, quarta razão, quem nós somos, mas também quem Deus é. Porque aqui, ali em Êxodo capítulo 20, né, que a gente leu, o tema nosso, verso 2 fala que, olha só, eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a declaração de Deus ao povo, quando vai dar os 10 mandamentos. Ele fala assim, eu sou o Senhor teu
Deus. Olha só, estabelece uma relação nossa com Deus. Quando Deus dá a lei, Deus fundamenta a lei no fato seguinte: olha só, eu estou dando algo para vocês como partido de alguém que é Deus da vida de vocês. E 1 Pedro 2,9 fala assim: nós somos propriedade exclusiva de Deus. A nossa relação com Deus na lei é algo fantástico, amados, para a nossa vida. Porque às vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus, mas a gente não percebe as coisas que Deus coloca para nós. E mais do que isso, às vezes a gente escuta, ouve, lê, mas a gente não obedece, não pratica, mas faz parte da nossa relação com Deus, viver a lei de Deus, o caminho de Deus para a nossa vida todo dia. Como discípulos de Jesus. E isso vai fazer diferença, sim, amados. Na igreja, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no mundo. Viver debaixo do padrão que Deus estabelece muda o caminho. Quando a gente entende quem nós somos, quem Deus é. Eu sou povo de Deus. Eu sou nação santa, sacerdócio real, rei dos sacerdotes. Nós fomos chamados, eleitos, separados por Deus para sermos dele. Preguei sobre isso, sermos dele, propriedade dele, exclusividade dele, somos povo do Senhor. E o povo do Senhor, ele anda conforme a direção do Senhor. E olha só, a direção do Senhor para o povo do Senhor é uma direção de bênção. Como está o seu caminho e o meu caminho nisso, amados? Quando olhamos para a lei do Senhor, como está o nosso coração? A gente lida bem com isso? A gente pode dizer como salmista: temos prazer na lei do Senhor? No Salmo 119, né, o salmista diz: quanto eu amo a tua lei. Nós amamos a lei de Deus. Nós amamos esse caminho de Deus. É doido, amados, pensarmos nisso, mas esse é o caminho de bênção do discípulo. E aí a quinta razão é essa: olha só, viver a lei de Deus, obedecer a lei de Deus, aprender sobre ela e obedecê-la, é um caminho de abundância e liberdade. João 10:10, Jesus diz o quê? Eu vim para dar vida, e vida em abundância. O caminho do cristianismo, amado. E Jesus é a própria verdade de Deus encarnada, e Jesus é aquele que vivenciou toda a lei no seu caminho. Jesus fala assim: olha, eu vim para dar vida e vida em abundância. A vida da igreja é uma vida abundante. E já falamos sobre isso, né? A vida abundante tem a ver com dinheiro, não. Não tem a ver com ter 2 carros, 3 carros. Não tem a ver com ter um casão. Não tem a ver se você tem o melhor pacote de internet. Não tem a ver se sobra dinheiro no banco para você guardar na poupança. A vida abundante não tem nada a ver com isso. A vida abundante é uma vida cheia de Deus. A vida abundante é uma vida cheia do Senhor Jesus, enchendo a sua vida através do Santo Espírito. A vida abundante é estar cheia daquilo que o Senhor coloca na nossa vida, para a gente viver bem, exalando Cristo em todo o nosso caminhar. E Jesus fala assim: olha, eu vim para que vocês tenham esse tipo de vida. Viver o caminho de Deus, amados, traz abundância para a nossa vida, para a nossa alma. Evangelho de João ainda, capítulo 8, lá no verso 32, olha só, palavra de Jesus: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Liberdade, amados. Liberdade. A lei, ela trabalha o nosso pecado, sim. Ela aponta o dedo para nós. Ela fala assim: ó, você está errado. Você precisa mudar. A lei fala assim: olha, a direção que você está seguindo não é boa. A boa é a outra. É para lá que você tem que ir.
A lei de Deus vai falar assim: meu filho, minha filha, para um pouco na sua vida, reflita o seu coração aí, olha só, está ruim esse seu caminho não vai abençoar você, esse caminho é destruidor para a sua vida, meu filho, minha filha, acorda. Ela vai falar porque, na verdade, ela é liberdade, amados. A lei é liberdade para nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos liberta da escravidão do pecado, da direção do caminho errado. A lei mostra para a gente um caminho de bênção para a nossa vida. Primeiro João, capítulo 5, amados. Lá no verso 3. Deus diz assim, olha: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Seus mandamentos não são penosos, numa outra tradução. Seus mandamentos não são um fardo pesado para a gente carregar. Quando a gente compreende o papel da lei de Deus na nossa vida, amados, como algo abundante, libertador, como um caminho bom para nós, quando a gente compreende isso na mente e no coração, a gente olha para a lei, deseja ter ela e se apega a ela. E ela, apesar de desafiar o nosso coração a mudarmos coisas ruins na nossa vida, apesar dela nos confrontar e jogar a gente na parede e falar: acorda, filho, acorda, Juliano. Apesar da lei fazer isso conosco, olha só, ela tem essa propriedade libertadora para nós. Porque daí ela fala: olha, esse caminho é ruim, porque o outro caminho de Deus é muito melhor para você. É um caminho de bênção. Por isso que quando Deus dá a lei para a nação lá de Israel, fala assim: olha, vai ser bênção o caminho para vocês. Eu estou dando essa lei para vocês viverem a partir dela. Nos seus relacionamentos diversos. É um padrão de ética, sim, mas também, olha só, ela é boa e ela traz abundância e liberdade para o nosso coração, para a nossa vida. Mas quando a gente pensar na lei de Deus também, amados, ele compartilhar aqui uma sexta razão. É que a gente olha para aquilo que Deus fez. Deus libertou o povo do Egito. Pensa bem nisso, olha só. Deus libertou o povo do Egito. Deus foi lá e resgatou o povo do Egito. Deus foi lá e tirou o povo da escravidão, do lamento, do choro, do sofrimento. Deus vai lá e olha para o olhar, né? Êxodo vai dizer isso, que Deus vê lá a amargura do povo, o povo sofrendo, né? No clamor lá do povo. Deus se volta para aquele povo lá em graça e tira o povo do Egito. E ele, quando salva o povo do Egito, tira o povo do Egito, ele fala: eu vou levar vocês para uma terra agora, para vocês serem meu povo lá e viver do jeito que eu quero lá. E aí Deus vem nessa caminhada e dá a lei para o povo viver. E fala assim: olha, essa lei, vocês têm que viver a partir dela lá nesse lugar. Vai ser bênção para a vida de vocês. E Jesus, quando nos salva, amados, a relação é a mesma. Ele tira a gente da escravidão do pecado, do cativeiro, da desgraça do nosso coração. Ele tira a gente da miséria da nossa alma, essa é a realidade, e coloca a gente num caminho novo de bênção. E é por isso que a gente precisa olhar para o ensino de Jesus, olhar para o ensino de Moisés também na nação de Israel aqui, nos 10 mandamentos, é a gente olhar para isso e falar: olha, Deus fez muito por mim, Ele me salvou, Ele me libertou. E agora eu preciso viver o que para Ele? Uma vida que seja agradável, que seja bênção para mim mesmo, mas ao mesmo tempo que glorifique e exalte o nome desse Deus que tanto fez por mim, né? Kevin DeYoung, ele vai falar assim: olha, a salvação não é a recompensa pela obediência. Olha só, presta atenção nessa frase. A salvação não é a recompensa pela obediência. Salvação é a razão para a obediência. Olha a diferença. Porque muita gente acha que a salvação vem pela obediência. Eu obedeço, eu cumpro a lei e agora eu sou salvo. Não. Sabe por quê? Porque nós já estudamos isso, e Gálatas vai falar isso.
que a gente não vai conseguir cumprir toda a lei nunca. Se a gente fosse capaz de cumprir toda a lei de Deus 100% na nossa vida, nós poderíamos até dizer, olha, vou para o céu porque eu cumpri tudo que o Senhor quer. Mas o único capaz, o único que fez isso foi Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Ela compara o primeiro Adão com o segundo Adão, que é Jesus. O primeiro Adão foi desobediente, não cumpriu a lei de Deus lá no Éden. E o segundo Adão, Jesus, veio a este mundo, cumpriu toda a lei. Certo? A salvação é por causa desse Jesus, que cumpriu toda a lei. Ele sim obedeceu 100%. Ele sim obedeceu de cabo a rabo todas as instruções do Senhor. Toda a lei de Deus em todo o seu aspecto da vida. Ele sim fez isso. E é por causa dele, da sua obra, daquilo que ele fez, que eu sou salvo. Por causa da graça de Deus. Efésios vai dizer isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa é a realidade do Evangelho. Quem nos salvou foi Jesus, com a obra única e exclusiva dele. Eu e você não interferimos em nada na nossa salvação, porque nós somos incapazes de nos salvar. Essa é a realidade, somos pecadores, imperfeitos, incapazes de nos salvar, mas o Senhor Jesus fez tudo por nós e nos salvou. Então, amados, por que é importante entender isso? Porque quando a gente estuda a lei e obedece a lei, não pode ser no nosso coração como uma moeda de troca. Como se a gente obedecesse os mandamentos de Deus para que o Senhor nos salvasse. A gente obedece o mandamento de Deus para que no final da nossa vida Ele nos leve ao céu. Isso é uma mentira. Se você crê assim no seu coração, você está sendo levado para um caminho errado. Porque você, nem eu, nem ninguém sentado aqui, ninguém que está nos ouvindo, ninguém nesse mundo, exceto Jesus, é capaz de cumprir toda a lei. E o único caminho que, se fosse pela lei, capaz de nos levar ao céu, é que fôssemos capazes de cumprir toda a lei, em todo o tempo no nosso coração. E para isso, não poderíamos ter pecado. E o único que não tinha foi Jesus. Então, portanto, amados, cumprir a lei, obedecer a lei, seguir os mandamentos de Deus, não é algo para ser visto como uma recompensa. No final, Deus vai me salvar. Não. Tem que ser o quê? Uma razão pela qual eu obedeço. Jesus me salvou, na graça maravilhosa. Eu não merecia, eu não fiz nada por merecer. Eu sou indigno da salvação. Não há nada no meu coração. Ainda hoje, depois de tantos anos já no Evangelho, ainda hoje, depois de 30 anos, eu, Juliano, depois de 30 anos convertido, não há nada na minha vida que me torne digno do céu. Mas Jesus me amou e me salvou. E agora eu olho para a lei, tenho que olhar para a lei e obedecê-la, como qualquer um de nós. Tem que olhar para a lei e obedecê-la, não para obter salvação, mas como resultado. Ele me salvou. E se Ele me salvou, eu preciso olhar para a lei dEle, o mandamento dEle, a palavra dEle, com alegria, gratidão no coração, com prazer, de vivê-la cada dia da minha vida. Jesus, olha só, Ele não disse para os discípulos assim: se vocês me obedecerem, eu amarei vocês. Jesus não disse isso. Se vocês me obedecerem, eu amarei vocês. Não. Quando a gente vai para João 13, olha só o que Jesus fala. Jesus fala assim, ó, antes da Páscoa, João 13:1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, a Bíblia fala, olha, Ele amou. Ele amou. O texto diz, amou-os até o fim. Ele amou de maneira perfeita e completa. Ele amou. E aqui o contexto de João 13 é que Ele amou tanto. E Ele ensina uma verdade tremenda para os discípulos. Ele vai lá e se ajoelha como o servo mais ralé daquela época, que era aquele que limpava o pé. Na casa dos ricos, tinham aquele pregado mais ralézinho de todos, aqueles que todo mundo olhava e falava assim, nossa, esse serviço eu não quero, porque é o mais ralé.
era lavar o pé do povo que andava na terra e chegava com o pé sujo. Jesus pega a toalhinha, põe nas costas, e porque ele amou aqueles discípulos, ele pega a bacia de água, João 13, e ele vai com aqueles discípulos e lava o pé deles. Pé sujo, barrento. E aí Jesus fala, está vendo? Eu fiz isso. Agora vocês vão e façam. Primeiro Jesus amou. Depois ele pede que eles obedeçam, que eles imitem. João 14, verso 15. Jesus diz assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Meus amados, falamos aqui de diversas razões nessa noite, pelas quais é importante que a gente estude a lei de Deus. Estude os 10 mandamentos. Mas não só estudar. Entenda isso, pela manhã já conversamos sobre isso um pouco. Na quarta-feira também tivemos a oportunidade de conversar sobre isso essa semana. No nosso estudo, no livro de Juízes, na quarta que tivemos. Obedecer é algo que deve fazer parte da nossa vida como povo de Deus, como discípulo de Jesus. E obedecer não pode ser pesado. Não pode. Se o seu coração vê a obediência como um fardo, entenda, separe duas coisas aqui no seu coração. É importante isso, amados. É importante. Eu disse aqui, nós somos incapazes de cumprir toda a lei. Essa é uma verdade. A outra verdade, nós somos pecadores. É uma verdade triste, é uma realidade. E sermos pecadores, e sermos incapazes de cumprir tudo, revela para nós o que? Mais ainda, que precisamos do Senhor Jesus dirigir nosso coração, que precisamos da palavra do Senhor Jesus, da palavra de Deus, da lei de Deus, conduzindo a nossa vida. Nós precisamos dela. Porque sozinho a gente é incapaz de andar no caminho que agrade a Deus. Das nossas ideias e do nosso esforço só, somos incapazes de viver o caminho que agrada o Senhor, amados. Mas por causa da graça dele, do amor dele, do Espírito Santo dele, que aplica em nós a verdade da lei, a palavra dele, na nossa vida, para vivermos a partir dela, sim, aí nós conseguimos, com a ajuda do Senhor, caminharmos. Diria assim, nos trancos e barrancos, né? Nas lutas diárias contra o pecado, caminhamos no caminho que agrada a Deus, um caminho de bênção para nós. Caminho de bênção. Então, separa isso. Eu sou pecador. Sim. Eu não consigo cumprir toda a lei. Sim, é uma realidade. Mas, por outro lado, assim, olha, eu preciso ter na minha mente e no meu coração desejo de obedecer a lei de Deus. Desejo de viver a partir do caminho que o Senhor coloca para a minha vida. E se eu tenho esse desejo, eu me empenho nisso também, a cada dia. Combatendo a realidade, que eu sou um pecador, que eu sou incapaz de cumprir tudo, mas combater essa realidade com a outra, eu obedeço, na graça e na misericórdia de Deus, a lei que Ele coloca para o meu caminho. Então, meus amados, queria abrir essa série de sermões dizendo isso para vocês. Olha, a lei de Deus pode não ser um caminho fácil, mas é bênção para nós. E apesar da nossa incapacidade de vivermos isso sozinhos, pelas nossas próprias forças, nós podemos contar com a graça e misericórdia de Deus em Jesus, na pessoa do Espírito Santo, para nos ajudar a viver essa lei. Então, Deus, quando dá lei, Ele não joga ela para a gente simplesmente dizendo, olha, eu não vou te ajudar. Ele ajuda. Jesus, quando dá a missão para os discípulos, fala, olha, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas como eu tenho ordenado a vocês. Mas olha só como é que Jesus desfecha isso, fecha esse tempo. Ele fala assim, estarei convosco todos os dias. O Senhor nunca deixou o seu povo sozinho. Portanto, eu e você que crê no Senhor Jesus, o povo de Deus, a igreja verdadeira, né? Que não é a placa denominacional presbiteriana do Brasil,
da igreja verdadeira, que tem a ver com todos os convertidos, genuinamente convertidos ao Senhor Jesus, espalhados por esse mundo, nas mais diversas denominações. Eu e você, cada um de nós, irmãos em Cristo, podemos ter essa segurança no coração. A lei existe, ela mexe com a gente. E vai ser desconfortável em alguns momentos seguir a lei, sim. Mas no final, viver por ela é bênção para o nosso caminho, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. É bênção para nós. E contando com a graça e misericórdia do Senhor Jesus, é que nós caminhamos, aprendendo a lei de Deus e ao mesmo tempo colocando ela em prática. E pela manhã já dissemos isso no estudo, né? Que tipo de casa, ou melhor, de solo você está construindo a sua casa? Na rocha ou na areia? Porque na rocha envolve o quê? Aquele que ouve a palavra, pratica e obedece. A areia é aquele que ouve a palavra, mas despreza e ignora. E nós falamos pela manhã uma coisa interessante sobre isso. Porque quem constrói casa na rocha tem segurança na vida. Mas quem constrói a casa na areia vai colher calamidade, desgraça e destruição. Portanto, amados, vamos aprender sobre os 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo vamos aplicar na nossa vida, a cada dia, cada vez melhor. Não para obter algo de Deus, mas para que a gente possa glorificar o nome daquele que nos salvou. Fazemos isso para a honra e glória dele. E que Jesus nos abençoe. Convido você a fechar seus olhos mais uma vez. Você possa falar com Deus aí na sua vida, no seu coração. Pai de amor, somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos amou, como o Senhor amou o Seu povo, Pai, todo o tempo. Louvamos a Ti por isso. Porque o amor do Senhor é abundante, é grande, tão grande que o Senhor sacrificou o Seu Filho em favor de nós. Quando nós ainda éramos pecadores, como Paulo nos ensina, Jesus morreu por nós. Muito obrigado por isso, Pai, pelo Teu amor abundante. E obrigado porque no Teu amor, ó Pai, o Senhor estabelece um caminho de bênção para nós. As Tuas leis, os Teus mandamentos, caminhos para a gente viver. E de maneira abundante, de maneira livre, podemos gozar do melhor do Senhor nas nossas relações, ó Pai, tanto com o Senhor como com o mundo. Gratos por isso, Pai. Mas ao mesmo tempo apresentamos aqui, Senhor Deus, nossos corações, certos, ó Deus, das nossas dificuldades em obedecer o Senhor e cumprir a Sua lei. Certos das nossas dificuldades, Pai, em vencer o pecado que está dentro de nós. E por isso, Pai, contamos com a Tua graça e misericórdia. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos humilhe na Tua presença, que o Senhor nos ensine de fato a Tua lei, os Teus mandamentos, a Tua verdade para a nossa vida, e que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que tudo aquilo que aprendemos do Senhor, de maneira muito clara ao nosso coração, possa resultar, Pai, num caminho, Senhor Deus, de obediência. Nos ajuda, Senhor. Somos gratos pelo Teu amor. O Senhor fez tudo por nós. Tudo que necessitávamos de fato para a vida, para a eternidade. O Senhor fez por nós em Jesus. Somos gratos por isso. Mas nos ajuda agora, Pai, a vivermos para a Tua glória, de uma forma cada vez melhor. E à luz dessas 7 sermões, ó Pai, que vamos discutir a lei do Senhor, que o Senhor traga clareza ao nosso coração, clareza nas exposições, clareza, Senhor Deus, naquilo que o Senhor quer trabalhar com a nossa vida e com a nossa igreja. Que a nossa vida, que a nossa igreja seja moldada, transformada, que ela seja percebida cada vez mais neste mundo como pessoas que amam o Senhor, que amam a Sua lei, que vivem em obediência a Ti, Pai. Nos ajuda. Perdoa os nossos pecados. Visita cada lar, cada família, cada coração presente aqui nessa noite.
O Senhor que conhece a intimidade das nossas vidas, visita, Pai, o mais íntimo do nosso ser. Trata, Senhor Deus, com as nossas dificuldades nesse tempo da vida, nas nossas necessidades mais íntimas, ó Deus. Visita, traz consolo, conforto, mas também traz direção para cada coração, Pai. É o meu clamor. Clama a Ti, Senhor Deus, quebranta o coração do perdido, salva o perdido em nosso meio. Aquele que ouve pela internet também, salva o perdido. A Tua graça e misericórdia. Levanta aquele que está caído, Deus, com a Tua graça e misericórdia. Sustenta, Pai, aqueles que têm andado firmes no Teu caminho, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Deus. Para que o Teu povo, Pai, seja cheio do Senhor e expresse abundantemente as maravilhas do Senhor na própria vida. Visita os casamentos, visita os relacionamentos pais e filhos, visita o Teu povo. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados, que a bênção do Deus Pai, Criador de todas as coisas, que o consolo do Seu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós numa cruz, que o consolo, o conforto e a direção do Espírito Santo de Deus que habita na igreja, esteja sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Jesus abençoe a todos, amados. Uma boa semana com o Senhor. Lembrando, nossos trabalhos, quarta-feira, 19h30, reunião de oração, às 20 horas, nosso estudo bíblico, onde estamos estudando o drama das Escrituras, um livro que nos leva, por toda a Escritura, caminhando, enxergando a história bíblica como base para a nossa própria história. Então, você é convidado a participar conosco, tá bom? E lembre de convidar pessoas, para a escola dominical, todo domingo 9h15, para os cultos também, nesse tempo, nesse momento, agora 19 horas, todos os domingos também. Jesus abençoe, uma boa semana a todos.